Eu sou Miriam Neri e a partir de agora você acompanha o meu, o seu, o nosso Sei Pensar a Bahia. O Departamento do Trabalho informou dia 3 em seu relatório de empregos que a criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos desacelerou mais do que o esperado em agosto, em meio a uma diminuição da demanda por serviços e a persistente escassez de trabalhadores, conforme as infecções por Covid-19 aumentam. Mas o ritmo foi suficiente para sustentar a expansão econômica. A economia norte-americana abriu fora do setor agrícola 235 mil postos de trabalho no mês passado, após 1,053 milhão em julho. A taxa de desemprego recuou para 5,2%, ante 5,4% em julho. O relatório vem no momento em que economistas reduziram drasticamente suas estimativas para o Produto Interno Bruto do terceiro trimestre, mencionando o ressurgimento de casos impulsionados pela variante Delta do coronavírus, bem como a escassez implacável de matérias-primas, que estão reprimindo as vendas de automóveis e o reabastecimento. E agora nós vamos falar sobre conjuntura econômica. E quem vai falar sobre o assunto com a gente é o especialista em conjuntura econômica da SEI, Luiz Mário. Como é que está o cenário internacional econômico? Bem, o cenário econômico internacional foi bem no primeiro semestre. Se a gente considerar as principais economias do mundo, elas tiveram desempenho satisfatório. Ou seja, olhando para os Estados Unidos, eles cresceram no primeiro semestre, a China também, o Japão voltou a crescer agora no segundo trimestre e a zona do euro também, né, após uma queda no primeiro semestre, também agora no segundo trimestre apresentou resultados positivos. Um país da Europa também, que tem um peso significativo na economia, o Reino Unido também apresentou resultados positivos. Então, em suma, né, uma boa parte do PIB mundial apresentou resultados positivos no segundo trimestre, sinalizando para bons resultados em 2001, conforme as previsões do FMI. E isso mostra, né, a força da recuperação, principalmente das economias desenvolvidas, né? Tirando aí o caso da China, que ela já cresceu desde o ano passado e, mais uma vez, vem crescendo esse ano, que as economias desenvolvidas vão ter um processo de recuperação bem forte agora em 2001. E também isso traz reflexos, né, das medidas adotadas por esses governos, né, que fizeram grandes incentivos fiscais, grandes ajudas, grandes auxílios emergenciais para a boa parte da população que sofreu os impactos da pandemia, e isso está trazendo agora reflexos positivos nos dados da atividade econômica e também reduzindo, consequentemente, a taxa de desemprego este ano em relação ao ano passado. Aqui no Brasil, lá fora o cenário é positivo. E aqui no Brasil, como é que está? O Brasil, este ano, vem num processo de uma recuperação também, ou seja, diante de uma base deprimida do ano passado, né, que nós caímos 4,1%. No primeiro trimestre, nós crescemos 1,2%. Agora, no segundo, nós tivemos uma pequena queda de 0,1%. Mas quando nós comparamos o ano de 2021, ou seja, o primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre de 2020, também o resultado é positivo, mostrando uma forte recuperação também da economia. Ou seja, no primeiro semestre deste ano em relação ao ano passado, a economia brasileira cresceu 12,4%, com praticamente todos os setores, ou seja, a agropecuária, a indústria, o setor de serviços,
Por outro lado, olhando o lado da demanda, né, o consumo, os investimentos e as exportações também tiveram resultados positivos. Ainda tem um pequeno entrave nesse processo de crescimento, nesse processo de retomada, que é a questão do desemprego, que ainda encontra-se em nível elevado, né? Nós estamos fechando uma taxa de desemprego em torno de 14%, também o contingente de desempregados ainda é bem considerável, ou seja, são mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Isso ao longo do processo de retomada, se isso vier a se concretizar no segundo semestre, essa taxa de desemprego e o número de desempregados podem, consequentemente, serem reduzidos. Então, isso vai depender do processo em que a economia brasileira vai retomar esse processo de crescimento. Embora a gente já tenha alguns empecilhos, né, para essa retomada em 2021, que a gente pode falar mais à frente. Então, o cenário internacional é realmente favorável. Aqui o cenário nacional, após esse crescimento do semestre, que foi de 6,4%, as perspectivas para o segundo semestre, ela está se defrontando com três problemas que eu posso dizer assim. Né? O primeiro é que a gente já está vivendo com ele, que é a questão da crise hídrica. Isso aí já está sendo sentido no bolso dos brasileiros, né? Pela elevação das bandeiras tarifárias. Isso repercute no processo inflacionário. Nós estamos com a inflação muito alta. Além disso, nós temos uma inflação também decorrente do aumento dos preços das commodities. E aí a gente verifica isso nos índices de inflação. Hoje nós temos uma inflação próxima de 10% em 12 meses. Então, consequentemente, esse é o segundo aspecto negativo, que faz com que a autoridade monetária, ou seja, o Banco Central, eleve a taxa de juros e que tem impactos negativos sobre a economia. E o terceiro elemento, que é um elemento que não é, do ponto de vista econômico, tangível, mas que tem um impacto também considerável em algumas variáveis, né? Principalmente uma variável que é a taxa de câmbio, que é a instabilidade política. Então, esses elementos, alguns você pode tentar contornar como a instabilidade política, mas a questão da crise hídrica, né, e dos preços das commodities estão fora do controle das autoridades econômicas brasileiras e, consequentemente, pode ser um empecilho, né, uma dificuldade para que você tenha um crescimento mais forte agora em 2021. Mas, mesmo assim, o Brasil, pelo processo de queda muito forte do ano passado, vai crescer esse ano em torno de 5%. E se tudo correr de maneira melhor, pode ser até um pouquinho, a taxa pode ser um pouquinho mais elevada, ou seja, em torno de 5,5%, ou então ela pode até cair abaixo de 5%, a depender dessas circunstâncias. Mas ela não vai deixar de ter uma taxa positiva em 2021. O problema fica para 2022, que aí a incerteza fica mais forte ainda, porque você já tem o processo eleitoral já antecipado, e isso também afeta as expectativas dos agentes econômicos e, consequentemente, tem efeitos negativos, às vezes, sobre a atividade econômica. Na Bahia, nós temos uma expectativa de um processo de recuperação, mas até um pouquinho mais forte, porque a atividade de serviços foi a mais afetada em 2020, consequentemente também é a atividade que tem maior peso no PIB. E agora, com esse processo de reabertura, né, você agora já flexibilizou totalmente as atividades, não tem mais restrições de horário, então, consequentemente, a atividade comercial e de serviços ela pode trabalhar plenamente. Isso se reflete também na geração de emprego, seja ele formal ou informal também, né, que é importante também. E aí você pode ter uma taxa mais forte, ou seja, a Bahia no segundo semestre sempre ela apresenta uma taxa de
crescimento um pouquinho mais forte pela essa questão da sazonalidade, principalmente em relação à questão do turismo, que tem um efeito significativo na atividade econômica. Obrigada, Luiz Mário, pela participação aqui no nosso programa Sei Pensar a Bahia. E agora nós vamos falar de um assunto que tem preocupado e muito a sociedade, o suicídio. E quem vai falar sobre o Setembro Amarelo com a gente é o economista da SEI, Jadson Santana. O dia 10 de setembro é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. No Brasil, a data serviu como referência para a criação do Setembro Amarelo, quando são veiculadas campanhas e ações para conscientização sobre esse importante tema, que ainda é visto como estigma social. O suicídio é um problema de saúde pública no qual o indivíduo intencionalmente procura extinguir a própria vida. Cada suicídio é uma tragédia pessoal que leva prematuramente a vida de um indivíduo e tem um efeito contínuo, afetando dramaticamente a vida das famílias, amigos e comunidades. Trata-se de um fenômeno com várias causas que envolvem, além de aspectos biológicos, fatores sociais, psicológicos e ambientais. Acrescente-se a isso o contexto social, histórico e cultural no qual a pessoa está inserida. No Brasil, entre 2010 e 2020, foram registrados 125 mil casos de suicídio. Em média, foram 11 mil suicídios por ano, com crescimento anual de 12,3% em uma tendência de crescimento. Para a região Nordeste e o estado da Bahia, o comportamento é o mesmo, a tendência de aumento dos casos. Embora a campanha do Setembro Amarelo seja um sucesso, se observa um crescimento dos casos, o que indica uma deterioração das condições psíquicas e mentais da população brasileira. E, como agravante desse quadro, tem-se o surgimento da maior emergência em saúde pública vivenciada pela humanidade nas últimas décadas, a pandemia da Covid-19, que além dos impactos diretos associados à doença, também trouxe implicações sobre a saúde mental da população em geral. Na Bahia, no ano de 2020, foram registrados 680 casos de suicídio. Esse contingente era 2,4% menor em relação a 2019. Isso significa dizer que, só em 2020, a cada 100 mil baianos, 4,6 morreram vítimas de suicídio. Vale destacar que esse indicador era inferior ao observado para a região Nordeste e para o Brasil. E durante toda a série histórica analisada, de 2010 a 2020, a Bahia apresentou índices de suicídio inferiores à região e ao Brasil. Quando comparada a outras unidades da federação, apenas no ano de 2020, a Bahia era o 23º estado em níveis de suicídio comparado aos 27 estados brasileiros. Agora, considerando o perfil de suicídios, se observou que o homem em idade adulta, solteiro e com baixo nível de escolaridade são os mais suscetíveis a cometimento desse tipo de violência, que na maioria dos casos ocorre por enforcamento e dentro do domicílio. Você encontra esses dados no dashboard sobre o Setembro Amarelo no site da SEI. E uma análise mais aprofundada sobre as implicações da pandemia da Covid-19 também está disponível no site da SEI, sei.ba.gov.br. Obrigada, Jadson Santana. Não saia daí, o Sei Pensar a Bahia volta já. Estamos de volta e agora veremos os destaques do cenário nacional na economia. A produção industrial apresentou queda de 1,3% na passagem de junho para julho, após retração de 0,2% no mês anterior.
Com o resultado, a indústria acumula queda de 1,5% em 2 meses, após alta de 1,2% em maio. No ano, a indústria acumula alta de 11% e em 12 meses de 7%. Com o resultado de julho, a produção industrial ficou em 2,1% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020. Os dados são da pesquisa industrial mensal PIM, divulgada dia 2 pelo IBGE. A indústria tem sido afetada pela falta de insumos e pela alta nos preços das matérias-primas e de custos como energia elétrica. E o cenário para os próximos meses promete continuar desafiado e, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas, a confiança do setor voltou a recuar em agosto. O Banco Central Bacen informou que os saques nas cadernetas de poupança superaram os depósitos em 5,467 bilhões de reais em agosto desse ano. Os depósitos somaram 295,902 bilhões de reais em agosto, enquanto as retiradas de recursos totalizaram 301,369 bilhões no mesmo período. O resultado interrompeu um ciclo de 4 meses seguidos de saldos positivos, quando depósitos na poupança superam saques, segundo a série histórica do Bacen. Em agosto, a balança comercial brasileira acumulou superávit de 7,7 bilhões de dólares, resultado entre 27,2 bilhões de dólares em exportações e 19,5 bilhões de dólares em importações. Com isso, a balança acumula saldo positivo de 52,1 bilhões de dólares neste ano, ante 35,7 bilhões de dólares no mesmo período do ano passado. Do lado das exportações, destaque para os embarques de minério de ferro e petróleo, que tiveram resultados historicamente elevados. As exportações de produtos agrícolas, por sua vez, registraram queda na margem, explicada por questões climáticas. As importações tiveram recuperação expressiva após recuo observado em julho, com destaque para bens intermediários, conforme dados do Ministério da Economia, sistematizados pela SEI. Agora vamos falar sobre inflação. Como interfere na vida dos baianos? E para falar mais sobre este assunto, eu convido o economista da SEI, Denilson Lima. A inflação é o aumento dos preços que leva à perda do poder de compra do dinheiro, comprometendo a capacidade das pessoas a adquirirem produtos como feijão, o arroz, leite, carne e serviços como aluguéis de imóveis, planos de saúde, serviços de fornecimento de energia elétrica. Ela é calculada por meio dos índices de preço, também chamados de índice de inflação. A finalidade desses índices é mensurar a variação de preço de uma cesta de produtos e serviços consumidos pela sociedade, mostrando se os preços aumentaram ou diminuíram dentro de um determinado período, normalmente de um mês para o outro. É importante destacar que, além da variação de preços, dos índices de inflação consideram também o peso que cada produto tem no orçamento das famílias. Os dois principais tipos de inflação são a inflação de demanda e a inflação de custos. A inflação de demanda, também chamada de inflação da procura, é causada pelo aumento da demanda por produtos e serviços diante da incapacidade do setor produtivo de atender a esta procura. Na verdade, ela aponta para o desequilíbrio da lei da oferta e da procura. Se a oferta é maior que a procura, os preços tendem a cair. E se a procura é maior do que a oferta, os preços tendem a subir. Mas este não é o único motivo. Colabora para isso também o aumento da quantidade de dinheiro circulando na economia e é muito fácil entender o porquê. Veja bem, se há muito dinheiro circulando no mercado, logo haverá facilidade para se aumentar a procura. Só que a oferta não acompanha o crescimento rápido da demanda, porque o empresário teria que investir em máquinas e equipamentos, importar em alguns casos insumos para serem usados na produção, dentre outras coisas. Mas, enquanto isso, o dinheiro à disposição da população estimula a demanda por parte das pessoas que estão prontas para consumir. Mas, se não há contrapartida do lado da oferta, que é o setor produtivo, os preços sobem. A inflação de custos. Um dos motivos que causa este tipo de inflação é o aumento dos custos dos ofertantes ou empresários. Os aumentos salariais, por exemplo, representam um aumento dos custos para as empresas.
Se uma plantação de trigo sofrer impactos negativos do clima, levando a uma perda da safra, fará com que o preço deste produto suba por causa das perdas dos produtores e, consequentemente, todos os derivados do trigo na indústria de alimentos sofrerão um aumento. Outras fontes para o surgimento da inflação de custos são os aumentos dos impostos e a ampliação dos lucros de empresas que compõem determinadas estruturas de mercado, como os monopólios e oligopólios. De uma maneira geral, o aumento dos custos dos recursos de produção será repassado para os preços dos produtos e serviços, gerando inflação. É importante dizer que a inflação é um fenômeno global, comum a todos os países, mas há situações em que os governos podem perder o controle sobre este fenômeno, levando a aumentos contínuos, persistentes e generalizados de todos os preços do mercado. O aumento contínuo dos preços nos processos inflacionários descontrolados mostra que se trata de um fenômeno dinâmico de preços, ou seja, os preços sobem ininterruptamente e há situações que a inflação é tão forte que os índices de preços variam quase que diariamente. Por exemplo, você comprou 5 pães a R$1 hoje, mas amanhã terá que ter, por exemplo, R$1,50 para comprar a mesma quantidade de pães e assim sucessivamente. Já a persistência da inflação se explica pelo fato de que, embora se adotem muitas medidas para freá-la, os preços prosseguem em sua trajetória de alta, mostrando que conter tal processo é extremamente difícil se tais medidas não forem adotadas com muito critério. Quanto à generalidade, o descontrole da inflação nunca é um aumento de preços isolado de um ou outro produto. Uma vez instalada, ela atinge todos os produtos e serviços no mercado. Quando tudo isso acontece, há um sério comprometimento do crescimento econômico da seguinte forma. Se os empresários vendem menos, geram menos empregos ou mesmo demitem a mão de obra, a depender da situação. Ora, se houver perda de empregos pela população, teremos menos pessoas recebendo salários e, consequentemente, consumindo menos. Desta forma, perceba que a geração de empregos, a capacidade de produção das firmas e o consumo ficam comprometidos por causa do fenômeno inflacionário. Agora imagine que no mês de emergência você comprou uma cesta com 50 itens de produto no valor de R$100. No mês seguinte, com os mesmos R$100, você só consegue comprar 40 itens. No terceiro mês, apenas 32 itens e assim sucessivamente. Era isso que a inflação fazia no Brasil antigamente. Corroía o poder de compra do dinheiro com os aumentos contínuos e generalizados dos preços. O que acontecia é que, com a mesma quantia em dinheiro, as pessoas não conseguiam comprar as mesmas quantidades de itens da cesta mês a mês. Do lado do empresário, este deixava de vender por causa da necessidade que ele tinha de aumentar os preços da cesta de produtos, porque o preço subia também para ele junto aos fornecedores. Era um efeito em cadeia terrível para toda a sociedade. Atualmente, a inflação no Brasil está controlada, mas você pode se perguntar às vezes por que você não sente isso no seu bolso. Isso acontece porque a sua cesta de compras, isto é, os produtos e serviços que você consome continuadamente, é diferente da cesta média das outras pessoas. Por exemplo, se você tem carro, terá mensalmente gastos com gasolina, cujas variações mensais de preços têm sido bastante expressivas nos últimos tempos. Mas uma pessoa que usa transporte coletivo normalmente só terá um aumento na sua despesa com o deslocamento uma vez por ano, quando há reajuste da tarifa. Espero ter ajudado você a entender melhor sobre a inflação. Obrigada, Denilson Lima, pela participação. E agora vamos dar um giro pelo interior. E no Giro pelo Interior dessa semana, vamos dar continuidade à rodada de discussão promovida pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia. Dessa vez, o tema é a experiência na adoção da Política de Pagamento por Serviços Ambientais, o PSA, com uma visão mais ampliada. O evento foi realizado através de plataforma virtual. Nesta quinta rodada de debate de regiões integradas da Bahia, a engenheira agrônoma Helena Carrascosa falou das experiências dela em 34 anos de pesquisas sobre o PSA, Pagamento de Serviços Ambientais. A especialista chamou a atenção para as armadilhas mais comuns nesse segmento. Quando a gente erra na estratégia e a gente acaba fazendo um contrato com um monte de gente, quando você foi ver, eu contratei 500 produtores, proprietários rurais aqui, mas não tem nenhum pequeno produtor, não tem nenhum que tenha tal situação, e era exatamente para esses que eu estava pensando quando eu fiz o projeto. Então, eu errei na estratégia, né? Isso precisa olhar. E tem que tomar maior cuidado com o incentivo perverso, porque se a gente fala, não, eu vou fazer uma coisa aqui
para quem precisa restaurar uma área que foi desmatada e de repente alguém vai lá e desmata para poder participar do projeto, né? Então, para a gente, acho que a dificuldade maior é essa, é a falta de capacidade, a falta de gente. Agora no Conexão Mata Atlântica é um projeto, né? E a gente tem, como a gente trabalha com projeto, a gente tem oportunidade de testar coisas, fazer coisas diferentes, né? E extrair daí lições para depois incorporar na política pública, né? Dentro do projeto, a gente acaba contratando uma equipe dedicada a isso, porque o que a gente vê é que a dificuldade é sempre de chegar no produtor, como a assistência técnica é deficiente, e a gente precisa não só fazer o nosso trabalho, que seria de levar a proposta de uma remuneração e fazer um contrato e depois ir lá ver se ele fez, a gente tem que fazer, além disso, a gente tem que fazer tudo que não foi feito porque não teve assistência técnica. Outros estudiosos do tema também participaram do encontro e um dos eixos abordados no painel foi como a lei de pagamento por serviços ambientais em âmbito estadual pode chegar aos municípios. Então, quando é um recurso do Estado e o Estado está executando em parceria com a Prefeitura, o que a gente fez? Falar para a Prefeitura, eu vou passar o dinheiro para você, você vai ter que pagar o produtor. Então, você tem que ter uma lei que te permita pagar. Então, a gente até sugeriu projetos de lei para as prefeituras, mas elas fizeram a lei que foi do interesse delas. Tem vários municípios que têm legislação de PSA. Agora, quando a gente faz um projeto, a gente já busca fazer o desenho mais próximo possível da realidade. Agora, se é um projeto amplo, eu tenho que deixar coisas em aberto para a dimensão local ser encaixada lá. Agora você vai acompanhar o cenário econômico na Bahia. Segundo dados divulgados dia 2 pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, o nível de atividade econômica do Estado cresceu 6,7% no segundo trimestre de 2021, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O valor adicionado apresentou variação positiva de 6,5% e os impostos sobre produtos líquidos de subsídios alta de 9%, além da base de comparação no segundo trimestre do ano anterior ser de queda, menos 8,7%. Dois setores são responsáveis pelo resultado positivo da atividade econômica do Estado. Agropecuária, com taxa positiva de 7,1% e serviços, com alta de 9,2%. O crescimento em volume do setor agropecuário baiano no segundo trimestre do ano foi de 7,1%. Destaques para as taxas de crescimento da soja e cana-de-açúcar. As elevadas taxas devem-se à confiança dos produtos associadas às condições climáticas favoráveis em todo o estado. A taxa do setor industrial no segundo trimestre da Bahia foi de menos 2,1%, único setor com taxa negativa nesses 3 meses. A retração ficou por conta da atividade da indústria de transformação, com menos 9,1%. As altas foram identificadas nas atividades da construção civil, com mais 8,1%, eletricidade e água, com mais 6,2%, e nas indústrias extrativas, com mais 0,7%. O setor de serviços do Estado cresceu 9,2% no segundo trimestre do ano, puxado pela alta do comércio, com 30,5% e transportes, com 18,3%. A administração pública, atividade extremamente relevante no Estado, obteve crescimento de 2,6% e as atividades imobiliárias, alta de 2,2%. No melhor agosto desde 2017, as exportações baianas registraram 870,7 milhões de dólares, valor 69,5% superior ao registrado em igual mês de 2020. O bom desempenho do último mês continuou a ser puxado pelos preços, que tiveram alta média de 47%, frente a agosto do ano passado, contra um aumento de 15,3% no volume embarcado. No acumulado do ano, as exportações baianas alcançaram 6,24 bilhões de dólares, o que representou um crescimento de 25,8%
comparado a igual período do ano anterior. As taxas de crescimento das vendas externas têm sido expressivas, ajudadas por bases baixas de comparação, mas também pela elevação dos preços de commodities, que devem ter uma inflexão a partir de setembro, já que o cenário mundial vem mudando. Ainda assim, o setor externo da economia baiana tem sido uma das principais fontes de dinamismo para o crescimento recente da economia, gerando oportunidades de negócios para as empresas, com efeitos domésticos positivos na geração de riqueza e renda. Os dados são do Ministério da Economia, sistematizados pela SEI. O SEI Pensar a Bahia vai ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. E não esqueça, foi um prazer estar com você.